Bom, eu acabei de assistir a série, eu recomendo você assistir se você não assistiu ainda. E se eu fosse resumir o ponto principal da história, eu diria que se trata de algumas coisas simples. A primeira é afeto ao próximo. A segunda, nós sempre vamos ter uma opinião sem saber o outro lado das coisas. Se eu fosse falar sobre essa série em algumas palavras e eu exemplificar do jeito mais simples possível, seria você chegar em alguma pessoa e falar como você pode não gostar dessa comida. Não faz sentido algum você gostar ou não gostar dessa comida, é impossível. Como assim? A questão é, nós não sabemos o porquê aquela pessoa gostar ou não gostar, fazer ou não fazer certas coisas. A questão é que nós não podemos julgar as pessoas, não deveríamos julgar as pessoas por coisas que nós não sabemos ou não vemos, ou não temos certeza do que está acontecendo. Outra coisa que eu esqueci de falar também, que se você que é pai, tio, avô, avó, cuida de alguém que às vezes tenta contar algum problema pra você e você fala que, mas na minha época trabalhava com 10 anos, que na minha época não sei o que. Vocês precisam entender que são épocas diferentes e que na época de vocês não tinha internet, não tinha telefone e todas essas coisas, e depois que surgiu isso muda muitas coisas. Então, às vezes problemas podem ser banais pra você, pra alguém que vive nessa época de agora não é. Ou, por exemplo, alguém que sofre bullying, alguém que sofre cyberbullying, né, que é o bullying na internet e tal, pra você pode ser coisa besta, mas isso é uma coisa que pode afetar muito pra quem tá nessa era, entre aspas. Assim como esses adolescentes ou esse pessoal da nossa geração vai ser diferente para os filhos deles, da próxima geração vai ser mais diferente ainda. Então a gente não deve ficar preso nessa questão de geração. Que na minha época eu trabalhava com 10 anos e que colhia café, sei lá, ou que na minha época não sei o que. Então esquece isso e tenta ver coisas que estão acontecendo agora, porque o passado já foi, já acabou, a sua época já foi, então não vai ser mais daquele jeito, não vai ser mais daquele jeito. Você tem que pensar como que é o jeito de hoje, tentar pensar assim, tentar ter a mente aberta para ver as coisas que estão acontecendo. E depois que você descobrir as coisas que estão acontecendo, aí você tenta opinar e tomar uma decisão sobre isso. Resumindo, seria esse o meu ponto de vista. Algumas coisas que a série retrata é que nós deveríamos se importar mais com os próximos ou pensar mais nas nossas atitudes antes de fazer alguma coisa com o próximo, porque por o mínimo que ela seja, pode afetar muito na vida de outra pessoa, e por mais que não faça diferença na sua, também pode estar fazendo muita diferença na vida de outra pessoa, seja você fazendo alguma coisa ou deixando de fazer também. Eu vi essa série e eu percebi algumas coisas que eu já passei e passo também, questão de família e tudo mais, e aí deu vontade de falar alguma coisa sobre isso. Eu tô falando aqui as coisas que vierem na minha cabeça e que eu acho que eu levo como certo no ponto de vista da série. Eu acho que muitos que assistiram e não gostaram e acharam frescura e tudo mais é porque nunca passaram por nada do tipo, nunca tiveram certas dificuldades ou necessidades, não somente sobre o que passou na série, mas sobre outras coisas também que são graves e às vezes nós achamos que não é. Então eu não sei muito bem o que falar, mas eu queria falar alguma coisa de qualquer jeito. Resumindo sobre as coisas que a série cita, é que se você que tá assistindo, ou se você conhece alguém que tá assistindo, que já passou por esses problemas, ou não passou, mas você tá vendo que tá diferente, as coisas estão mudando, você precisa se abrir com alguém, você precisa falar, você nunca pode ficar quieto. Eu já eu já vivenciei essas coisas tanto comigo mesmo, como com outras pessoas próximas de mim, que tiveram esses problemas de não falar as coisas que estão acontecendo e acabar sofrendo mais por isso. Eu sei que muitas vezes é difícil você falar alguma coisa pra alguém, primeiro porque você acha que você não confia na pessoa, ou você acha que ela não vai se importar, ou você acha que ela
ela vai falar que é frescura, coisas do tipo. Então, se você acha isso pra aquela pessoa que você queria contar, então tente procurar uma outra pessoa que você acha que vai entender isso. E se você não consegue achar essa pessoa que está perto de você, tente procurar outras pessoas, não necessariamente um médico, se você tiver, não sei, vergonha disso. Tente procurar ajuda, tente conversar com alguém, que a partir do momento que você conversa com alguém, você começa a tá tudo aquilo que você tá sentindo, as coisas começam a ficar mais fáceis, você começa a se soltar mais e você acaba pegando a confiança de contar o que tá acontecendo. Então esse é um dos muitos problemas que adolescentes sofrem isso, e eu acho que adultos também sofrem, é que nós temos medo de contar certas coisas ou coisas que acontecem na nossa vida pros outros, porque nós temos essa mania de julgar, de achar que as outras pessoas não vão se importar com nada daquilo, vão achar que é frescura, ou a gente pode até se sentir incomodado, querer pedir ajuda, de achar que a gente vai incomodar as outras pessoas, porque não tem nada a ver com elas, né, com essas pessoas que nós queremos pedir ajuda. Mas nós precisamos ter uma pessoa para pedir ajuda, seja seus pais, seja um amigo, seja um médico, seja o que for. Então, se você tá passando por problemas difíceis, ou sabe de alguém que esteja passando por momentos difíceis, tente conversar, tente pedir ajuda de algum jeito. Mesmo que você sinta vergonha, você não deve sentir vergonha de precisar de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Na maior parte da nossa vida, nós precisamos de outra pessoa a resolver alguma coisa da nossa vida. Eu sei que não é tão simples assim como parece, mas tente procurar pessoas que você acha que se importam com você, ou que tentam demonstrar isso mais do que as outras pessoas, e tente conversar com elas, tente se abrir aos poucos. Se você ver que mesmo assim não tá dando certo, então tente procurar pessoas anônimas, que não tem nada a ver com a sua vida, que nunca conviveu com você, que pode ser que dê certo de um jeito ou de outro. Você precisa procurar ajuda, mesmo que você se sinta incomodado com isso. Afinal, a maioria das doenças e dos problemas hoje em dia mais comuns podem ser resolvidos quando você procura ajuda, quando você procura tratamento. E não ache que só porque os seus pais não te deram a atenção que você devia, ou os seus avós, ou o seu amigo, ou sua namorada, sempre pense que sempre tem alguém que quer ajudar a gente, sempre tenta pensar positivo e tenta encontrar essas pessoas. Por exemplo, a sua namorada não te dá atenção, mas a sua amiga, ou seu amigo, ou seu tio sempre tá ali conversando com você, sempre tenta te ajudar em alguma coisa. Então vá atrás dessas pessoas para pedir ajuda. Não tente, por mais que você queira ajuda de uma pessoa específica, vá atrás dessas pessoas que demonstram mais essas coisas você. E eu não acho que o que aconteceu na série é frescura. Um fato é verdade. A Hannah e a Jéssica, sim, elas poderiam ter feito mais coisa, poderiam ter pedido ajuda, poderiam ter tido mais ações, né, pra não acontecer tal coisa, que eu não vou contar aqui, mas um fato pelo que eu li, que é comprovado por cientistas, quando nós vivenciamos alguma coisa que é possivelmente dramática, nós podemos ter 4 tipos de reações. A primeira é você ser corajoso e agir contra aquilo que você acha que não é correto ou é correto. A segunda é você fugir daquilo imediatamente, você não encarar, mas também não ficar vivenciando. E a terceira é você ficar totalmente paralisado e não saber o que fazer. Desculpa, foram 3 coisas, não 4. Então são essas 3 coisas que basicamente pode acontecer se você vivenciar alguma coisa ruim. Ou você vai encarar aquilo e você vai tentar fazer aquilo parar ou melhorar, ou você vai simplesmente fugir da situação de algum jeito, ou você vai simplesmente paralisar e vai ficar vendo tudo que tá passando por você, na sua frente ou com outra pessoa. E se você já passou por outras coisas ruins da sua vida, possivelmente quando acontecer de novo, se acontecer, as chances são maiores de você ficar paralisado. Então eu vejo muita gente criticando a série por causa disso, porque ficaram com frescura e não sei o que, mas é porque eu acho que elas não vivenciaram tal coisa, ou não tentaram pensar como seria isso na pele delas. Eu não sei muito bem porque eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se tá fazendo muito sentido tudo que eu tô falando aqui. Eu simplesmente vi a série e percebi que aquilo afeta muitas pessoas
ao nosso redor e a gente não se importa, ou finge não se importar, ou não está nem aí, ou simplesmente aconteceram com a gente, com nós, e nós acabamos deixando de lado em vez de tentar resolver. Então eu acho que sim, todo mundo deve procurar ajuda de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, se você aí tá passando por uma coisa ruim e você não tem ninguém que você tenha coragem de conversar, por exemplo, você pode vir e falar comigo agora, pode deixar alguma coisa nos comentários, alguma coisa que você passou, ou até mesmo me chamar nas redes sociais e tudo mais, que a gente pode conversar e podemos até trocar experiências. Então, tudo é questão de você ter um pouco de coragem para falar. Seja, se você não consegue falar pessoalmente, você pode tentar falar por mensagem com alguém, você pode tentar ligar para alguém, pode tentar falar na internet com alguém, algum jeito que você se sinta confortável para contar o que está acontecendo com você. Seja uma coisa muito ruim ou mais ou menos, você precisa se abrir com alguém, não precisa ser com todo mundo, você não precisa contar todos os detalhes. Você pode simplesmente falar que você precisa de ajuda, que está acontecendo isso com você. E se você fizer isso, a pessoa que você contou não se importar, ou falar coisas banais como é frescura, ou faça tal coisa que resolve na hora, não fica abalado por isso e procura outra pessoa. Não precisa você parar de tentar, sabe? Você não precisa pensar, eu tentei pedir ajuda, mas a pessoa que eu tentei pedir ajuda não ligou ou achou que não era grande coisa, então eu não vou mais pedir ajuda pra ninguém e vou conviver com isso sozinho. Tem pessoas que conseguem lidar com isso, mas tem outras que não. Então você não pode deixar você chegar no seu limite achando que você pode lidar com isso tudo sozinho. E se você estiver tentando lidar com isso sozinho e não estiver conseguindo, então você precisa se abrir. O ponto inteiro da série e até desse meu vídeo é isso, é falando que você precisa conversar com alguém. Se mesmo assim você for daquelas pessoas que são meio fechadas e realmente não conseguem falar com ninguém sobre as coisas que estão acontecendo, para aliviar um pouco a tensão disso, tenta fazer coisas que você gosta para diminuir o estresse de você, do seu corpo ou das coisas que estão acontecendo. Tenta relaxar um pouco, tenta limpar sua mente dessas coisas ruins, porque se você ficar sempre pensando em coisas ruins, elas sempre vão ficar em volta de você. Você sempre vai achar que tudo vai sempre acontecer, você sempre vai achar que as coisas ruins sempre vão acontecer com você. Nunca vai acontecer coisa boa, mas muito pelo contrário. Se você começar a pensar positivo, se você buscar ajuda e ir atrás, você vai ver que as coisas são diferentes. E não pense que ninguém nunca tá nem aí. Nós sempre temos alguém que se importa com a gente. Então é isso. Resumindo esse meu vídeo todo, eu acho que ficou meio confuso, né? Eu fui falando meio aleatório aqui. E é isso. Essa é a minha opinião sobre a série. Eu acho que a série foi muito boa. Ela retratou muito bem pontos específicos e mostrou isso, porque muitas pessoas acham que é uma coisa banal, mas eu sei que quem viu isso e já passou por isso, eles acham que é muito banal e na verdade não é. Então essa série quis retratar justamente isso, de mostrar que nós nunca sabemos o que está acontecendo com outra pessoa. Às vezes a gente pode ver nas redes sociais, no Facebook, Instagram e tudo mais, pessoas postando foto bonita, pessoas rindo e fazendo coisas legais, mas isso são coisas pré-programadas pra gente mesmo. Nós queremos mostrar sempre o que tá acontecendo de bom pros outros. A gente não quer mostrar as coisas ruins que tá acontecendo com a gente. Até porque a gente tem aquele medo de sofrer o preconceito, né? De pessoas acharem que tudo aquilo que a gente faz é frescura, de coisas ruins. Então não é bem assim. Então se você conhece alguém que esteja diferente, tente conversar com ela, tente ajudar ela. Ou se você for essa pessoa, tente não ficar completamente sozinho, não se sinta tão sozinho, tente procurar ajuda e saiba que todas as suas dificuldades vão servir como uma lição pra você, e mais pra frente, quando tudo melhorar, se você acreditar nisso, você vai saber lidar e vai poder ajudar também outras pessoas, porque você vai saber que elas estão passando pelo fato de você já ter passado por aquilo. Não ache que os problemas das outras pessoas são coisas banais só porque você não vivenciou
isso ou aquilo, ou só porque você acha que aquilo não é suficientemente importante, porque você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Tente ajudar o próximo, e se você for a pessoa que precisa de ajuda, tente buscar ajuda, tente se abrir com o próximo, porque tudo se resolve, porque tudo fica mais fácil quando você se abre para alguém e tira e descarrega esse fardo que você está carregando sozinho. Se você não consegue contar tudo que está acontecendo com você, simplesmente converse sobre outras coisas com outras pessoas. Você pode falar, não está acontecendo, não estou muito bem, tem umas coisas dado ruim na minha vida e tal. Pode ser que você até encontre outros amigos, conheça pessoas que podem até tentar te ajudar com isso. E eu sei, esse vídeo deve ter ficado muito confuso, mas é porque eu vi a série e falei, eu tenho que gravar, eu tenho que falar alguma coisa, porque eu já passei por isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, e se você concorda comigo ou não concorda e já tiver assistido a série, deixa um comentário aí embaixo o que você acha dessas coisas que eu falei. Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Se sim, se não, por quê? Vamos abrir um debate sobre isso. Ou se você estiver precisando de ajuda também, pode falar comigo. Ou se você, completo ignorante, tiver achado isso tudo uma merda, me explica o porquê, porque eu queria entender o porquê você acha tudo isso uma merda, achou a série uma merda, e quem pensa assim também. Se você for um ignorante, me explica o porquê. E valeu, e até o próximo vídeo.